Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, né? E agora nós estamos lendo a Epístola aos Romanos, capítulo 13. E se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, seu joinha e partilhar o vídeo, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Meu Deus, mais uma vez estamos aqui com o propósito de ouvi-lo. Por isso, fale conosco, eu peço a Ti, em o nome de Jesus. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está meditando conosco nessa meditação. Eu sei que ela tem muitas necessidades e dentre elas, meu Pai, que o Senhor venha trazer a resposta sobre aquilo que ela tem orado para Ti, que ela seja respondida, pois eu Te louvo e Te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, agora o apóstolo começa a tratar a respeito das autoridades, sejam elas instituídas pelos homens, né, incrédulos, ou na igreja, seja ela em qual nível for. Lembra que o Senhor Jesus disse a Pilatos: você não teria autoridade sobre mim se de Deus você não recebesse. Então, qualquer autoridade que o homem tenha na terra vem de Deus. E ele diz assim, esteja sujeita às autoridades superiores. Por exemplo, um agente da polícia é uma autoridade. Naquele momento, ele é o superior, né? O governador, o presidente, alguém que está sobre um poder, essa pessoa, ela está exercendo um cargo superior, uma autoridade. Ela só está ali porque Deus permitiu. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. O comentário diz assim, a submissão às autoridades. Naquela época, devido à grande perseguição dos cristãos por parte dos governantes, parecia incoerente se submeter às autoridades que faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata esse assunto com muita cautela e denomina os governantes de autoridades superiores, constituídas por Deus. A sua intenção é levar os cristãos ao respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de represália. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Está em João 19:11. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja civil, seja judicial, é um ato de desrespeito e principalmente de rebeldia, que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitar a ela. Então tudo tem que passar pelo crivo, né, da consciência, né? Isso vai ferir minha comunhão com Deus, então não vou fazer, eu não quero fazer, né? Eu prefiro sofrer as consequências. E assim os cristãos, muitos deles sofriam sérias consequências naquele tempo, porque eles preferiam manter a fé e a boa consciência deles do que aceitar o que os governantes queriam. Eles queriam que eles negassem a Cristo e aceitassem Nero como Deus. Então eles disseram, não, preferimos morrer. Então, nesse caso, eles não estavam desobedecendo, mas eles estavam obedecendo a Deus. 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis,
A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. O comentário diz: autoridade é ministro de Deus. Aquele que foi imbuído de uma autoridade tem uma grande responsabilidade diante das pessoas e principalmente diante de Deus, que o elevou a essa posição. Por isso, deve ser honesto, dotado de ética e de moralidade. Além do mais, jamais deve usar o poder que possui para benefício próprio ou para cometer injustiças contra seus subordinados, mas deve punir os perversos com leis justas. Um dia, os governantes serão cobrados por Deus pelo exercício da autoridade que eles lhe confiou. Por outro lado, é nosso dever, por questão de consciência, nos sujeitarmos às autoridades e às suas ordenanças. Dessa forma, Paulo aconselha os cristãos a seguirem o conselho que o próprio Senhor Jesus já havia ensinado. Em Mateus 22, 21, diz-lhe eles de César. Então ele lhes disse: dai, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes a pessoa ela honra mais a pessoa que ela vê, ela teme, ela tem medo, do que ao próprio Deus. Então ela prefere desobedecer a Deus e obedecer àquela pessoa. Então ela está entregando a autoridade dela para aquela pessoa. Mas quando ela é submissa a Deus, ela vai ser submissa também aos homens, mas com limites, né? Deus sempre vai dirigir. Então essa é a necessidade de você possuir em você o Espírito Santo para que ele conduza você sempre às coisas certas, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, o dever, né? O dever. Tem pessoas que pedem empréstimo, às vezes, para outro membro da igreja, e depois fala, é o nosso irmão da igreja, não paga. E aí começam os problemas, porque aí vem os maus olhos, aí a pessoa fala, vou abandonar a igreja, porque eu não quero ir na igreja e ver aquela pessoa que me deve, ela deve e não me paga, e começam os problemas, quer dizer, os nascidos da carne dão sempre problema. 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O comentário diz, a ninguém devais coisa alguma. O verdadeiro cristão jamais deixa de pagar suas dívidas, seja imposto ao governo, sejam dívidas com seu próximo. A única dívida que devemos possuir é o amor de uns para com os outros. Esse, aliás, é o segundo grande mandamento e uma dívida impagável. Amar ao próximo é respeitar os seus direitos e tratá-los com decência e consideração. É não se aproveitar das pessoas nem usá-las para atender aos seus caprichos. Amar ao próximo é considerar todos importantes, independentemente de posição, classe social, cultura, religião ou raça. Amar ao próximo é não discriminar ou julgar os outros como se fosse o dono da verdade. Quem segue o conselho de amar uns aos outros sem fazer qualquer distinção está obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus. Então, o amor ao próximo, né? Eu vou amá-lo como eu amo a mim mesmo. O que eu quero para mim, eu farei para o próximo. Se as pessoas, né, vivessem isso aqui realmente, elas não teriam problemas umas com as outras, né? Não haveria questão de injustiça, porque ela primeiro pensaria no próximo, que nós chamamos de empatia, né? A pessoa que se coloca no lugar das pessoas, das outras. E é isso que tem faltado hoje muito, né? As pessoas se colocarem um pouco no lugar da outra e pensar um pouco mais, né? Elas são egoístas, então elas pensam mais nos seus próprios benefícios do que amar o próximo. 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a Cristo, a fé. Olha que legal, né? Quer dizer, isto de conhecer no tempo que já é hora de despertarmos do sono. Quando eu leio isso aqui, eu lembro das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes carregavam azeite extra.
E as loucas, elas só carregavam as suas lamparinas, somente isso acesa. Mas como o noivo demorou, veio o sono. Esse sono não é o sono físico mesmo, do cansaço, mas é o sono espiritual. Porque no sono você não vigia, no sono você não está atento às ciladas, às armadilhas que o diabo arma. Então o sono te faz perecível, te faz frágil, te faz entregue, né, ao mal. Todas as 10 dormiram, tanto as prudentes como as loucas. Mas houve um grito. Esse grito representa, por exemplo, um problema, uma situação que nos aflige. E é nessa hora que as prudentes acordaram, tinham azeite extra, reacenderam suas chamas, né? Estava apagada. Mas as outras loucas já não tinham mais azeite. E esse foi o grande problema, porque no momento em que elas saíram para comprar o azeite, o noivo chegou e elas ficaram para fora, não entraram. E quando bateram na porta, o noivo disse: não vos conheço. Então, esse é o perigo da pessoa que está na igreja e ela não se entrega para Deus, né? Ela não faz uma aliança com Deus, ela fica brincando. Ela brinca com a ida dela à igreja, ela não pega firme, ela brinca um pouco com o pecado, ela brinca um pouco com as coisas de Deus, ela está no muro. Então, esse é o sono. E ele fala, porque a nossa salvação está hoje mais perto do que quando aceitamos a fé. Eu aceitei a fé, eu tinha 16 anos. E hoje eu já tenho mais de 42. Então, quer dizer, uma vez que esses anos todos passaram, né, na minha vida, hoje eu estou mais perto da minha salvação do que eu estava quando eu tinha 16 anos, né? Eu não sei quando que vai ser o meu dia e minha hora, mas eu quero estar pronto. É isso que eu quero. Então, nós estamos cada vez mais perto da volta do Senhor Jesus. 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. O comentário diz assim: é hora de despertarmos do sono. Deus havia manifestado a sua salvação a todos os povos por meio do seu Filho, mas os que estavam dormindo espiritualmente a negligenciavam. Paulo acreditava que a volta do Senhor Jesus para levar os fiéis aconteceria ainda nos seus dias. Por isso, as suas mensagens eram muito enfáticas quanto a esse grande acontecimento. Os que esperam a vinda repentina do Senhor conduzem a vida com muito temor e santidade neste mundo. Isto é, se manter acordado espiritualmente. Portanto, é hora de se desvencilhar da roupagem do velho homem e da capa de hipocrisia. É tempo de sair da escuridão e de se revestir da armadura de Deus para manter-se salvo, como está lá em Efésios 6. Porque os raios do sol da justiça já anunciam a volta do Salvador. Temos que nos apegar a esta certeza e nos aguardar das práticas e nos guardar das práticas pecaminosas. Quem não tem temor a Deus continuará dormindo o sono da morte, vagando em meio às trevas e não se preocupando com o destino da alma. Então, o pior louco, né? Por isso que a Bíblia chamou daquelas mulheres, né? Aquelas virgens que não tinham preparado o azeite, de loucas, né? Assim também ele chamou aquele homem que ganhou muito dinheiro, cresceu seus celeiros, cresceu tudo, e no final ele diz: alma, come, bebe, folga, regala-te, né? Porque o que você tem é para muito tempo. E aí o Senhor Jesus o questiona dizendo: louco, essa noite ainda te pedirão a tua alma. Então, quem é o louco? O louco é aquele que ele quer a salvação, mas também brinca com o pecado. Ele quer continuar pecando. Então, esse é o louco, né? Por isso que ele fala: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Quer dizer, é preciso o abandono, o divórcio da velha vida. Eu não posso querer ter uma vida com Cristo e continuar vivendo a vida boêmia, né? Errada, que eu tinha antes. Eu tive que abandonar, eu tive que fazer uma escolha. Então ele fala: vistamo-nos, né? Quer dizer, uma atitude minha, própria minha. Eu tenho que tomar essa atitude das armas da luz. Quer dizer, não adianta eu querer combater as trevas usando as armas das trevas. A mentira,
o ódio, as intrigas, né, o mal, eu preciso me vestir com as armas da luz, com a verdade, com a honestidade, né, com a retidão, com a fé. Então, não adianta eu querer lutar contra o mal, vencer o mal usando as armas dele. Quer dizer, eu vou perder essa batalha. Então, ele fala, a noite é avançada. É como se nós agora estivéssemos andando na noite. Então, eu preciso estar iluminado. O que me ilumina? A luz, a palavra de Deus. E ele fala, o dia está próximo. Então, a volta do Senhor Jesus está muito breve. Muito mais agora, muito mais do que naquele tempo, nós temos visto sinais da volta de Cristo. Então ele fala, rejeitamos as obras da carne, as obras das trevas, as obras que nos aprisionam, que nos tornam escravos dela. Mas sejamos livres, nos vistamos da arma da luz. 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Olha o comentário do 13. Andemos honestamente. Isso significa andar de maneira digna e correta, pois não são as nossas palavras, e sim o nosso comportamento e as nossas ações neste mundo que vão confirmar se somos ou não de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas envergonhando o nome do Senhor Jesus com seus péssimos exemplos no trabalho, entre os colegas ou mesmo em casa, entre os seus parentes, por não terem uma conduta ética e honrada. Se de fato morremos para a velha vida, que prazer teremos em praticar o que outrora nos dominava e nos afastava de Deus? A luz não se mistura com as trevas, nem a verdade com a mentira. Quem é de Deus reflete o seu caráter por meio de um proceder digno e justo neste mundo. Então aqui estão algumas armas, né, das trevas, né, a glutonaria, as bebedeiras, nem a desonestidade. Às vezes a pessoa ela foi tão entregue às bebedeiras, né, ao vício, e para ela poder vencer o vício, ela tem que abandonar as amizades que levam ela àquilo, né. As dissoluções, quer dizer, as brigas, as contendas, invejas. Tem pessoas que elas se julgam muito invejadas, mas elas não consegue ver a alegria do próximo, né? Principalmente aquela, por exemplo, se ela vê um amigo dela se dando bem, vencendo, aquilo mexe com ela, deixa ela triste, né? Quando na verdade deveria deixar ela alegre. 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O comentário, revestivos do Senhor Jesus. Isso significa que devemos ter a sua natureza justa e fiel dentro de nós para que possamos imitá-lo em toda a sua maneira de ser e de proceder. Quando o Senhor Jesus passa a viver em uma pessoa, a sua presença se torna notória, sua maneira de agir, falar, tratar, o seu semelhante e o seu imenso desejo de servir a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Ele fala revestivos do Senhor Jesus, né? Revestivos. Eu preciso então querer isso, né? Não acontece automático. Eu fui à igreja, agora estou vestido de Jesus. Não. Eu preciso querer, desejar isso em mim, né? E não tenhais o cuidado da carne em suas concupiscências. A concupiscência é o desejo natural da nossa carne, né? Eu lembro, por exemplo, de Eva, quando foi seduzida pela serpente. Ela já desejava o fruto, né? Antes da serpente dar aquele empurrãozinho, ela já desejava, ela já olhava, ela já cobiçava, né? Então, a serpente ela só foi usada pelo próprio diabo para seduzi-la. Hoje o diabo continua usando várias serpentes. A serpente do engano, a serpente de amigos, a serpente do vício, a serpente do egoísmo, do querer coisas para si mesmo. Então, o diabo continua usando coisas para nos atrair. Você e eu, nós temos que vigiar para não cairmos nas ciladas do diabo. Cuidado, porque o diabo continua sendo o mesmo que ele sempre foi. Assim como Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, o ser humano muda, mas o Senhor Jesus não. Entregue-se para Ele de corpo, alma e espírito. Faça uma aliança com Ele, tá bom? Que Deus continue abençoando você.